Preço do Bitcoin em 89 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, se aproximando ali da faixa dos 90 mil dólares e com uma valorização um tanto consistente aí em comparação com os últimos dias. Observem que no dia 19 de dezembro o preço do Bitcoin começou a subir, chegou nos 88 mil dólares e encontrou uma boa resistência aí durante algum tempo e agora está testando a faixa dos 89 mil dólares. Em reais, então, o preço do Bitcoin quase ali nos 500 mil reais, 499 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Tem bastante coisa interessante acontecendo, então vamos logo aí para o primeiro post que eu quero mencionar aí com vocês, que é sobre a injeção de liquidez feita pelo Banco Central dos Estados Unidos. Mas antes de começar, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros, apoiando financeiramente o canal e tendo acesso a todo o conteúdo exclusivo aí do canal. Então, post aí do Felipe Demartini no x.com, abre aspas. O Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, está injetando liquidez silenciosamente. 6,8 bilhões de dólares hoje e 38 bilhões nos últimos 10 dias. Enquanto todo mundo foca no corte de juros, a torneira de liquidez já abriu. E aqui ele coloca o print ali dos valores injetados aí, da liquidez injetada no sistema. Isso é muito relevante e eu vou mencionar novamente o artigo da Lynn Alden que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente aqui o Bitcoin. E é aquela velha história. Enquanto as moedas fiduciárias vão colapsando, a bolha da dívida vai aumentando, bancos centrais, políticos e burocratas estão nessa armadilha, onde eles têm que cada vez dobrar a aposta. Eu gosto muito de ver também esse gráfico aqui da expansão da base monetária do M0 nos Estados Unidos, e observe que ela vai crescendo constantemente, chega aqui em 2008, na crise subprime, e ela explode, certo? Então, realmente, quando o problema vai ficando cada vez pior, os bancos centrais fazem o que eles sabem fazer de melhor, que é basicamente imprimir dinheiro, aumentar aí a quantidade de moeda circulando, isso gera mais liquidez e posterga o problema, só que o problema vai ficando cada vez maior e cada vez mais para frente. A dívida dos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e vai crescendo, e esse problema não é só dos Estados Unidos, existem países ainda mais endividados percentualmente do que os Estados Unidos. Então é realmente uma armadilha onde os bancos centrais estão inseridos, e aí surge realmente o Bitcoin aí como uma das alternativas, ativo que se valorizou, foi um dos ativos que mais se valorizou nos últimos anos, sem dúvida. Mas também outras alternativas de ativos escassos. O ouro, no anual, aí está com quase 70% de valorização em dólar, uma valorização brutal, quase dobrou, né? E a prata mais que dobrou, 101% de valorização em dólar, a prata, né? Então, ativos escassos estão se valorizando de forma brutal. SP500 também, 16% de valorização no ano, mas no máximo a gente vê que, principalmente desde 2008, desde que o Banco Central dos Estados Unidos começou com a expansão da base monetária e os programas de quantitative easing, a gente vê aí uma valorização absurda aí do SP500, que é a bolsa aí dos Estados Unidos, a principal índice de ações dos Estados Unidos, com mais de 792% de valorização em dólar. Isso aqui é bastante para um ativo comum, né, para um ativo normal, porque para o Bitcoin tem mais de 19.000% de valorização em dólar em muito menos tempo, né, desde 2016 aqui está indo o gráfico do Google. Então, o Bitcoin, historicamente, ele é uma esponja de liquidez. E agora que o Banco Central dos Estados Unidos está imprimindo dinheiro, né, basicamente injetando liquidez no sistema, podemos ter consequências aí, né? Claro, o disclaimer clássico do canal aqui, isso não é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro. Inclusive, eu acho que poucas pessoas estavam esperando essa queda do Bitcoin no anual. Estamos no anual com uma queda de 4,35%, enquanto a gente já mostrou aqui que vários outros ativos escassos estão se valorizando, o que não é muito comum. Talvez as pessoas estivessem esperando aí a continuidade dos ciclos de 4 anos, com uma desvalorização do Bitcoin simplesmente por esse fator cíclico, mas enfim, é o que está acontecendo, mas eventualmente, né, essa promoção no Bitcoin pode se refletir em uma oportunidade pensando no médio e longo prazo. Então, o que o Fed está fazendo de fato? Não é corte de juros, não é quantitative easing clássico anunciado, é injeção operacional de liquidez via compra de T-bills, ou seja, crédito de curto prazo aí, né? Título de dívida de curto prazo.
Na prática, o Fed compra títulos curtos, credita reservas no sistema bancário e a base monetária efetiva cresce mesmo com um discurso de redução de liquidez hawkish, né? E por isso é silencioso. E por que isso importa mais do que juros agora? Porque o mercado costuma errar o foco. Quando vem corte, né, eles ficam pensando, mas eventualmente quando a liquidez volta, acaba sendo até mais importante. O preço de ativos responde primeiro à liquidez e depois aos juros. O preço de ativo ele depende da oferta e da demanda, basicamente, né? E a gente vê outras variáveis influenciando nessas duas. Historicamente, liquidez subindo, ativos de risco sobem, e liquidez caindo, ativos sofrem, né? O que a gente estava mostrando ali no início do vídeo. E juros só reforçam o movimento com um certo atraso. Então, 6,8 bi de dólares em um dia, 38 bilhões de dólares em 10 dias em T-bills de 1 a 12 meses, ou seja, alivia o stress de funding, reduz o risco sistêmico e empurra capital para ativos escassos antes do varejo perceber. Enquanto todo mundo olha para o corte de juros, a torneira já abriu. E quem espera anúncio oficial, coletiva, headline de quantitative easing, normalmente chega atrasado. E a liquidez direta com Bitcoin, então o Bitcoin reage melhor à liquidez marginal, expansão silenciosa, desalavancagem já feita, e não precisa de novo topo, FOMO e varejo ativo, só precisa de dinheiro novo pingando no sistema. E como eu falei, os bancos centrais estão nessa armadilha, onde eles meio que não têm outra opção, ou eles deixam o sistema quebrar, ou eles ficam cada vez mais inflando mais a bolha, empurrando o problema para frente. Não é um bull market garantido, isso tudo está resolvido, mas o piso macro vai ficando cada vez mais alto. Aparentemente é o que está acontecendo. Em ciclos passados, a gente viu aí liquidez voltando primeiro, depois o preço estabiliza e depois a tendência emerge e a narrativa aparece. E quando a narrativa aparece, todo mundo já validou a tese, está falando sobre isso, aí as sardinhas entram para perder dinheiro. Então não seja uma sardinha. Bom, e aqui a gente está vendo, né, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais baixos. Mesmo no anual, que estamos em queda aqui no anual, ainda assim, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos. Então é interessante observar, dar o zoom out ali no preço do Bitcoin e observar essa tendência de longo prazo. Agora eu quero falar também sobre o título de 10 anos no Japão, que bateu aí, peraí, deixa eu abrir de novo, bateu o maior yield desde 1999, e isso enquanto o orçamento recorde de 120 trilhões de ienes é aprovado, dívida PIB está acima de 250%, o Japão está preso num ciclo de morte fiscal, e cada 1% de alta nos juros explode o custo da dívida. O fim é sempre o mesmo, impressora, né? Então, o Japão foi um dos países que entrou primeiro aí nesse problema do quantitative easing, impressão de dinheiro e por aí vai. E eles se veem nessa armadilha, onde se eles sobem a taxa de juros, aí o custo de manutenção da dívida, que no caso do Japão, se eu não me engano, inclusive é maior do mundo em relação à dívida PIB, que já passa de 250%, que é realmente um absurdo, essa dívida fica muito cara, né? Então, nos Estados Unidos, eu mencionei aqui a dívida de 38 trilhões de dólares, mas dívida PIB, né, eu acho que nenhum outro país passa o Japão. Então vamos dar uma olhada, né, no que está acontecendo em relação à liquidez. Temos injeções silenciosas aí ali nos Estados Unidos, conforme a gente mencionou. Temos CPI e Core CPI abaixo do esperado e o M2 global voltando a acelerar com uma defasagem típica aí em relação a preço de ativos. Em relação aos fluxos, ETFs seguem captando mesmo com preço fraco, né? A gente falou do IBIT, que teve um desempenho muito bom, mesmo com o preço do Bitcoin caindo. Baleias e instituições comprando acima da emissão dos mineradores. Varejo ausente, né? A gente consegue ver isso pelo Google Trends e número de pesquisas. Então, um engajamento baixo e geralmente isso é sinal de que o mercado está com um pouco de medo e não está nada eufórico. Em relação a valuation e métricas, tivemos aí o RSI abaixo de 30, que historicamente marcou fundos locais, o Bitcoin em quantias baixos, 25% a 30% da história, indicadores de custo, energia e longo prazo apontando desconto, preço baixo de tendência secular. E estrutura do mercado, então temos menos alavancagem estrutural após liquidações e longos e shorts mais limpos, né? Sendo limpados aí a cada momento. E o mercado está mais leve. Sobre a questão de shorts e longos, vamos colocar aqui no mês, vocês conseguem ver, né? Esse gráfico com bastante volatilidade e muita gente operando alavancado e sendo liquidada, né? Então isso aconteceu bastante aí nos últimos dias e semana
semana aí, né? Meses, no último mês até, inclusive. Bom, então, modelos não concordam no preço, mas concordam na assimetria. E onde que mora o ruído, né? O topo já foi, vai cair para 25 a 40 mil dólares, ciclo morreu, agora é diferente, né? E é claro, não é uma dica de investimento, não temos como prever o futuro, mas talvez não estar exposto, talvez não estudar ativo possa ser mais arriscado do que ter uma alocação de acordo com, né, a sua realidade. E cenários e probabilidades. Aqui vamos falar finalmente sobre basicamente 3 cenários. Então, um cenário mais provável, o cenário base de liquidez global abrindo, ETFs mais tesouraria absorvendo oferta, varejo ainda fora e rally sem euforia, né, com um alvo de reacumulação e zona de preço entre 120 a 180 mil dólares. Volatilidade alta, uma tendência positiva. Um cenário de bull market tem como premissa liquidez acelerando mais rápido, narrativa mudando de medo para escassez e varejo entrando atrasado. E daí sim podemos ter extensões aí de modelos como 200 mil, 300 mil dólares, e seria uma fase emocional clássica de FOMO, Fear of Missing Out. E aqui, se a gente pegar ciclos anteriores, a gente também teve esse momento, né, onde a gente tem uma leve correção aqui e depois a fase exponencial. Temos aí um momento lateralizado, chato, pacato, uma leve correção e depois alta exponencial. E agora tivemos uma correção, né, e o valor pode voltar a subir, enfim, vamos ficar de olho. Então esse seria o cenário de bull market. E aqui um cenário bear market, né? De cauda aí de 15 a 20% talvez de chance, levando em consideração uma crise sistêmica, evento geopolítico grave, aperto forçado, liquidez fechando temporariamente, que é um cenário que a gente não pode deixar de mencionar, inclusive por causa da bolha da dívida em vários países, que pode explodir a qualquer momento. Falando sobre quedas possíveis, 40 a 60 mil dólares não é impossível, seria uma zona de valor estrutural, e mesmo aqui seria bear temporário e não quebra a tese aí de valorização de longo prazo, né? Leitura final, então, preço fraco mais fluxo forte, mais varejo ausente, acaba gerando uma certa assimetria no preço do Bitcoin. O mercado está sendo comprado sem aplauso e quando o barulho volta, o risco já foi precificado. O mercado não premia convicção moral, premia posicionamento correto antes da narrativa mudar. Então, muito interessante o que está acontecendo. E, novamente, se vocês quiserem saber o que pode acontecer com outros países que adotaram essa maluquice de dívida cada vez maior, quantitative easing, taxa de juros aí artificialmente baixas, deem uma olhada no Japão. O Japão acaba sendo um proxy aí, porque eles foram os primeiros a começar com essas políticas malucas de impressão de dinheiro desenfreada depois de uma crise que eles tiveram nos anos 90. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Novamente, like, hype, sininho, cliquem em tudo aí que ajuda a apoiar muito o canal. Gosto muito de saber a opinião de vocês nos comentários. Eu vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.